Hoje pela manhã o pastor Mazinho ligou dizendo que queria estar conosco, mas não pôde. A pista estava interditada e estava um tanto difícil para ele sair devido às chuvas. Por esse motivo, o pastor não está com a gente hoje no culto. Apocalipse 2, versículo 1. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, como o próprio João escreve no capítulo 1, que ele recebeu estas revelações para mostrar o que deveria acontecer em breve. Estas revelações dadas a João na ilha de Patmos foi ordenada pelo próprio Deus para que fossem lidas, ouvidas e guardadas. As revelações do Apocalipse, tidas por muitas pessoas difíceis de compreender, mas na essência elas apenas apontam para aquilo que Deus irá fazer. A igreja de Cristo, guardada pelo sangue dele, não precisa temer os juízos que aqui estão escritos, mas devem se alegrar pelas promessas que aqui estão registradas. Apocalipse começa numa sessão onde Jesus se apresenta a João, e ele teve uma revelação de um Cristo glorificado, não mais aquele Cristo sem beleza e nem formosura pregado na cruz, mas agora um Cristo onde seus cabelos são brancos como a neve, o seu cinturão de ouro, os seus pés reluzentes. Ele vê um Cristo totalmente diferente daquilo que ele já conhecia, a ponto de, quando vê-lo, cair por terra. E agora, atônito, trêmulo, este Jesus se apresenta a João, toca nele e diz para ele no verso de número 8: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então esse Jesus começa a falar com João, porque João ele enxerga Jesus andando no meio de castiçais de ouro, e esse mesmo ser ele vê com 7 estrelas nas mãos. Então esse Jesus agora fala com João e explica para ele o significado daquela revelação. Jesus mesmo diz
que os candeeiros de ouro que ele estava passeando representavam as 7 igrejas da Ásia, e aquelas estrelas que ele tinha nas mãos eram os 7 anjos, ou os 7 pastores daquelas igrejas. Então Jesus, ele fala com João para escrever tudo que ele falaria a estas igrejas, e todos conhecem a construção da mensagem que Jesus deu às igrejas. Estas 7 igrejas direcionadas, nós temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira de Pérgamo, quarta Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as 7 igrejas que Jesus declara uma mensagem. A primeira delas é a igreja de Éfeso, e eu queria pensar com os irmãos o que Jesus escreveu à igreja. Eu tenho convicção que todas as cartas são direcionadas para um público específico, porém, as palavras daquele público também profeticamente servem para todas as gerações, inclusive a nossa, hoje aqui. O que nós podemos aprender com a mensagem que Jesus enviou à igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi uma das igrejas que Paulo plantou na sua terceira viagem missionária. Paulo, ele pregou o evangelho em Éfeso 3 anos e alguns meses, e nesse tempo, Paulo pregando num lugar onde era um centro de adoração pagão, um lugar onde era dominado por idolatria, onde venerava a deusa Artemis ou a deusa Diana, onde o comércio local vendia imagens de escultura dessa deusa e muitos ganhavam dinheiro com isso, onde era praticado artes mágicas e feitiçaria, um lugar pagão e extremamente idólatra. Foi nesse ambiente que Paulo chegou, pregou o evangelho durante tanto tempo, e a Bíblia fala em Atos 19, que os feiticeiros se converteram ao Senhor. A Bíblia diz que os idólatras se converteram ao Senhor. É claro que a cidade não foi unanimidade, onde todos se converteram, mas uma grande parte se converteu, e então Paulo estabelece ali uma igreja. Essa igreja ele confia a um casal, Áquila e Priscila, para cuidar um determinado tempo. Apolo, um servo do Senhor, andou por Éfeso e ali também pastoreou por algum tempo. Mais tarde, Paulo envia para cuidar da igreja de Éfeso o pastor Timóteo. Timóteo fica ali e evangeliza, prega e pastoreia por um período de tempo. Quando Paulo passou mais uma vez por Éfeso em Atos 20, ali Paulo deu conselhos ao presbitério de Éfeso. Então a igreja estava pastoreada por uma comissão presbiterial. Essa igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Paulo. Abra, por exemplo, sua Bíblia em Éfesos 1, Efésios 1, e você vai perceber o apóstolo Paulo elogiando a igreja. Olha só o capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. O que Paulo elogiou na igreja de Éfeso? Primeiro, ele elogiou a fé, e segundo, ele elogiou o amor. Então Paulo, ele elogia a espiritualidade da igreja, e Paulo também elogia a fraternidade da igreja. Éfeso era uma igreja espiritual e amorosa. De novo,
Éfeso era uma igreja espiritual e amorosa. Foi a essência da igreja. Foi assim que ela foi plantada e foi assim que ela foi gerada. Mas o que aconteceu? Que quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, uma das coisas que Jesus tinha contra a igreja é que essa igreja, essa mesma, capítulo 1, verso 15, que foi valorizada pelo amor para com todos os santos, ela perdeu o primeiro amor. Então nós estamos diante de um grande dilema aqui. Uma igreja espiritual estabelecida em amor, ela com o passar do tempo, ela perdeu o que lhe era característico. Ela perdeu aquilo que lhe era próprio. Uma igreja elogiada pelo amor, agora está sendo criticada pela falta dele. Uma igreja que foi elogiada por Paulo, porque amava os santos, agora Jesus estava criticando, porque ela perdeu aquilo que é essencial. Nunca perca a essência de Deus na sua vida. Você tem uma essência de Deus, e você precisa zelar por ela. Você não pode deixar isso se perder. Mas antes de falar desse amor que se perdeu, eu quero construir aqui, olhando para a carta de Apocalipse 2, que nós lemos. Jesus, ele, antes de mais nada, ele se apresenta à igreja, como o remetente da carta. Ele se apresenta no verso de número 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, qual foi a apresentação de Jesus para a igreja? Sempre quando ele escrevia a igreja, ele se apresentava. Para cada igreja, ele se apresentou de uma forma diferente, porque Jesus, ele nos conhece, sabe aquilo que nós precisamos. Então muitas vezes num culto como esse, ele vai se apresentar a você diferente do que se apresenta para mim, mas ele é Deus em todos os aspectos, para você e para mim. O que a igreja de Éfeso estava precisando? Jesus, conhecendo a necessidade dela, ele se apresenta, e a primeira apresentação de Jesus, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Eu chamo a atenção de vocês para essa expressão, esse termo, conserva. A palavra conserva no original é usar força, agarrar, segurar firme. Veja que ele tinha nas mãos estrelas. As estrelas representam o pastor. Então o sumo pastor, Jesus, está dizendo para o pastor e para os crentes da igreja de Éfeso: eu tenho vocês nas minhas mãos, eu seguro você, eu agarro você e seguro tão firme que você não se perde. Essa verdade a gente pode estar observando em outro texto, em João 20, versículo 27. Você fica aí com a sua Bíblia e a mídia põe para você o texto conferir. Olha só o texto. E logo disse a Tomé, não é esse texto não, João 10, desculpa, foi eu que errei. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Próximo. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que meu Pai me deu
é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então Jesus está mostrando claramente que Ele, como sumo pastor, Ele tem ovelhas, e estas ovelhas que foi dada do Pai a Ele, não vão se perder. Por quê? Porque estão nas suas mãos. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Jesus não está só carregando você, Jesus está sustentando você. Ele está te segurando com tanta firmeza que o diabo já tentou, e olha que ele já tentou, não foi uma e nem duas vezes, tirar você das mãos do Senhor, mas até aqui você tem estado de pé, firme, por causa das poderosas mãos do sumo pastor. Aleluia! Dá só uma olhadinha para quem está do seu lado e fala para ele: você está seguro nas mãos de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você está seguro. Já era para você ter caído, mas não caiu porque Ele te sustentou. Já era para você ter desistido, mas não desistiu porque Ele te sustentou. Já era para você ter largado há muito tempo, não largou porque você está firmado nas mãos do Senhor. E não é qualquer mão não, viu? É a mão direita. Pastor, faz diferença da direita para a esquerda? Na Bíblia faz, porque a direita é a mão da autoridade, na direita é a mão da bênção, a direita é a mão da proteção. Olha o que diz Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Você está aqui, crente? Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a mão direita fiel. Aleluia. Jacó estava velho, e o seu filho José, com seus 2 netos, Efraim e Manassés. Diz a Bíblia que Jacó, na cama, recebe os 2 netos. José pega o filho primogênito, Manassés, e coloca na direção da mão direita de Jacó. E o filho mais novo, ele coloca na direção da mão esquerda dele. A intenção de José era que o seu pai Jacó abençoasse os seus filhos. E por uma questão cultural e tradição, era comum o primogênito receber a bênção da mão direita. A mão direita outorgava a bênção. Por isso Jacó, ou José, coloca o filho mais velho próximo da mão dele. Então quando José coloca os meninos diante de Jacó, a Bíblia diz que Jacó se levanta e inverte as mãos. Quando ele inverte as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça do mais novo e a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho, ele vai abençoar os 2. Aí então José, ele pensa: coitado, meu pai já está velhinho, coitado, já está desvairando, já está quase falecendo, já está fazendo hora extra aqui, né? Acho que ele já perdeu um pouco do juízo. Aí o José vai lá na mão do pai Jacó, ele vai fazer assim, ó: não, pai, você errou, a mão direita é nesse aqui. Aí Jacó olhou para ele e falou: não errei, eu sei o que eu estou fazendo, a mão direita é sobre esse, e você deveria saber disso, meu filho, porque você era desprezado, humilhado, e você chegou onde chegou,
Eu sou o que sou porque eu era o mais novo e a mão direita do Todo-Poderoso me alcançou. A mão direita cruzada sobre a cabeça dos filhos estava mostrando para Jacó, ou melhor, para José, que Deus levanta quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. Deus, Ele usa quem quiser, da maneira que quer. Quando Ele quer levantar, não importa a idade, não importa tamanho, nem status sociais, quando Ele quer levantar, Ele faz. Ele te trouxe aqui, está debaixo da mão direita dEle. Você está debaixo dessa mão poderosa, essa mão fiel, essa mão de bênção, de proteção e de autoridade. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Voltamos para Apocalipse 2:1. 7 estrelas estão seguras na mão direita. Eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro aqui, explicado pelo próprio Cristo, são as igrejas. A igreja é chamada de candeeiro porque tem uma função única: levar a luz do Evangelho para as pessoas. Por isso ela brilha. Por isso o fogo do Espírito Santo tem que arder continuamente sobre o altar da igreja, para que a luz do Espírito resplandeça no meio dessas trevas. Ainda que o diabo tente apagar a luz da igreja, não vai, porque o fogo foi aceso pelo próprio Deus. Essa luz brilha, resplandece em todo lugar. E uma coisa maravilhosa é saber que Ele, Jesus, sempre está andando no meio. Ele não está correndo porque Ele não tem pressa de se relacionar com ninguém. Ele não está parado porque a presença dEle é sempre em constante movimento. Nem parado e nem correndo, é andando. É andando que Ele se relaciona comigo, é andando que Ele se relaciona com você, é andando que Ele te alcança, é andando que Ele te prospera e te abençoa. É no andar de Jesus que nós o conhecemos, e assim Ele se relaciona com cada um de nós. Ele não está nas beiradas, por quê? Porque Ele caminha sempre no meio. Porque Ele não está na beirada, porque a atração principal da igreja é sempre Ele. Porque Ele não está nos cantos, porque tudo aqui depende dEle, por isso Ele está no meio. Ele não só está no meio, como convida você para estar no meio junto com Ele. Uma vez Ele foi num culto e deram oportunidade para Ele pregar. Só que a pregação de antigamente era estabelecida o altar, ou o púlpito, como queira, no meio do cenáculo, ou no meio do sinédrio. Quando ele estava com a Bíblia aberta, ministrando, ele percebe um homem que tinha uma das mãos mirradas, atrofiadas. Foi aí que ele pede a este homem se levantar. Quando ele se levanta, aquele homem já ficou um tanto assustado, porque não era comum ter gente doente participando dos cultos, que era mais por uma classe eletiva. Quando ele, esse assustado homem, percebe que Jesus chamou ele, ele imagina, pronto, ele vai falar que eu sou doente e vão me tirar daqui. Mas aí ele faz diferente. Ele disse: meu filho, vem para o meio. Na medida que aquele homem se aproximou de Jesus, aí ele olha para ele e diz: estenda a sua mão. Meu Deus, agora vão saber que eu sou doente. Agora vão saber que eu sou atrofiado. Não, só estende a mão, faça o que eu estou te pedindo. Quando ele começou a se esforçar para estender as mãos, diz a Bíblia, pelo escritor Lucas, que a mão direita do homem se estende naquele momento e ela fica sã e restaurada como a outra. Mas por que aconteceu esse milagre? Porque ele aceitou o convite de Jesus para vir para o meio. Eu não sei qual é a posição que você está. Talvez você esteja como Eutico, lá na janelinha, esperando uma oportunidade para sair para o mundo. Mas o convite de Jesus para você ainda é o mesmo: vem para o meio, se relaciona com Ele, se envolve com Ele, volte a abraçá-lo de novo. É no meio
e os milagres acontecem. Às vezes nós decidimos por conta própria nos afastar do meio. Às vezes nós decidimos por conta própria andar e vagar por caminhos que Ele não nos chamou e nem ordenou. Mas a palavra dEle para nós é: vem para o centro da minha vontade, vem para o centro do meu querer. Eu te chamo para um relacionamento profundo comigo, diz o Senhor, porque eu estou fazendo sair o atrofiamento espiritual da tua vida agora. Levante profeticamente a sua mão direita para o alto, por favor. Aquele que caminha no meio do castiçal, aquele que está neste lugar, aquele que é Senhor da tua vida, te diz: eu arranco, eu tiro o atrofiamento espiritual que está te paralisando. Hoje você caminha de novo, hoje você anda comigo de novo, hoje eu te alcanço e te sustento, meu filho. Eu te encho com meu espírito e te dou uma oportunidade de viver algo novo, diz o Senhor. A igreja pode adorar aquele que caminha no meio. Ele está no nosso meio. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu conheço porque Ele conhece, porque quem está no meio conhece tudo. Quem anda nos cantos não sabe de nada, mas quem está no meio sabe tudo. Eu conheço. Conheço o quê? Eu conheço tuas obras. A palavra obra é trabalho. A palavra obra é ocupação. Eu conheço quem está ocupado. Eu conheço quem trabalha. Agora quem fica de braço cruzado, eu conheço. Eu conheço porque tenho relacionamento com quem trabalha. Eu conheço porque eu me relaciono com quem tem ocupação. A sua ocupação, o seu labor, sua perseverança, eu conheço tudo isso. A palavra labor aqui, traduzida em outras traduções como trabalho, significa corte, dor. A palavra vem do verbo golpear, gemer. Então presta atenção. Eu conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu conheço o seu trabalho e sei que durante o trabalho você geme. Presta atenção nisso aqui, por favor. Eu conheço tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço o que você faz e sei que enquanto você está fazendo tem dor, mas tem perseverança. Eu conheço você por quê? Porque enquanto você trabalha, você geme, mas não desiste. Aleluia. Eu sei quem você é, porque eu sei o quanto você já trabalhou e está trabalhando, sendo golpeado por críticas, problemas, dificuldades, doença e um monte de coisa te golpeia, mas de uma coisa eu sei, que você persevera. Ah, meu Deus do céu. A palavra perseverança aqui é constância. A palavra perseverança aqui é resistência. Jesus está dizendo o seguinte para o pastor de Éfeso e para a sua igreja: você tem trabalhado por amor ao meu nome, e contrapartida você tem recebido golpes duros, golpe de crente, golpe de ímpio, golpe da dor, da doença, até de Satanás. Você tem recebido dor e golpe, mas você tem resistido, você tem constância, você tem se mostrado fiel. Não desista, não desista. Queridos, trabalhar na obra é estar sujeito à dor.
Trabalhar na obra é estar sujeito a golpes. Às vezes não nos compreendem, às vezes criticam, falam mal, e você está se esforçando e trabalhando e dando o seu melhor. Muitas pessoas que às vezes não entendem isso, quando percebem que estão sendo golpeados, elas preferem parar. Mas o texto e a mensagem de Jesus valorizada aqui, não é para quem trabalha, sofre e para. É para quem trabalha, sofre e continua. Eu sei dos golpes que você vem levando, mas até aqui você vem resistindo. Eu sei dos golpes que a vida vem te dando, mas até aqui você vem perseverando. Aleluia, aleluia. No versículo 3, ele diz a mesma coisa, com outras palavras. Olha só o que diz o versículo 3: tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Olha aí, é a mesma coisa do verso 2 e o verso 3. O seu trabalho, você vem recebendo golpes, mas você tem se mantido fiel. Aí no verso 3 ele fala: você vem perseverando, suportando prova por amor a mim, e enquanto você suporta, você não esmurece, você não se cansa, você não desanima, você não se acovarda, você não adoece. Paulo ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, em tudo o mundo me pressiona, mas eu não desanimo. Mas eu não desanimo. Às vezes posso até chorar uma noite, mas logo de manhã eu sei, porque há uma alegria de Deus dentro de mim, que me levanta do alto, e eu continuo servindo e trabalhando. A dor vai te fazer mais forte, a dor te faz mais forte. Não se faz um homem sem dor, não se constrói um guerreiro sem esforço. Homens que não foram e nunca passaram por privações ou dores, nunca serão homens de verdade. Porque homens, mulheres que tiveram em suas vidas as cicatrizes da dor, elas desenvolveram ao longo do tempo uma resiliência na vida. Então não é qualquer coisa que tira você da presença de Deus, não é qualquer coisa que te afasta da presença do Senhor. Você tem uma resiliência causada pela dor. É só olhar as marcas, é só olhar as cicatrizes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, e é por isso que já suportei tanta coisa na vida, e eu estou aqui firmado no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Não é o que eu sinto, Timóteo, é o que eu creio, Timóteo. É por causa dessa fé no Senhor Jesus que eu tenho perseverado até aqui. Esse que caminha no meio, que tem as estrelas na mão, conhece o seu trabalho, sua dor, mas conhece também sua perseverança. Além da perseverança que você tem tido diante da dor que o trabalho lhe causa, uma coisa a mais Jesus elogiou a igreja, e é o que podemos chamar de ortodoxia. Por que ortodoxia? Ortodoxia é a capacidade de se manter fiel a uma doutrina, a capacidade de se manter fiel às Escrituras. Então veja só o que Jesus diz ao pastor de Éfeso, ainda no verso 2. Primeiro ele fala da obra, depois ele fala do labor,
e depois ele fala da perseverança. Agora ele vai falar da ortodoxia do pastor. Primeiro, não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olhando ainda para a ortodoxia da igreja, a gente precisa ler mais um texto, o versículo 6 agora. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 3 coisas Jesus elogiou quando o assunto é ortodoxia. A primeira, intolerância ao pecado. O que é intolerância ao pecado? Jesus disse: vocês não toleram, não sustentam, não carregam, não suportam homens maus. Qual o significado da palavra mal aqui? Depravado, perverso, ímpio, mau de coração, conduta e caráter. Eu tenho algo que é favorável à igreja de Éfeso: vocês não toleram gente depravada, vocês não toleram gentes com conduta e com caráter reprovado pela minha palavra. Vocês não toleram, amar sim o homem e a mulher, mas nunca tolerar o pecado das pessoas. Segundo, eu tenho favorável a você, que são firmes na verdade, porque colocaste a prova. O que é colocar a prova? Testar, investigar, experimentar, examinar o caráter e os sentimentos de falsos apóstolos, que se dizem apóstolos, mas o texto diz, e não são. Por que não são? Porque não foi Jesus que os chamou, porque não foi Jesus que os consagrara, não foi Jesus que os estabeleceu. Eles mesmos se levantaram, eles mesmos determinaram quem são. Mas você, pastor de Éfeso, vocês, igreja de Éfeso, estão firmados na palavra e não toleram essas falsas profecias, esses falsos ensinos. Porque hoje, infelizmente, irmãos, nós não só temos falsos apóstolos, como temos falsas pregações, como temos falsas profecias, e a igreja está tolerando tudo isso. A igreja já não tem mais o costume dos bereanos, que é fazer o que vocês estão fazendo aqui, Bíblia aberta, olhando para o texto, lendo o texto, interpretando o texto, confiando e conferindo o que está escrito no texto. Em muitos lugares a Bíblia nem existe mais, em muitos lugares a Bíblia nem se abre mais, em muitos lugares não se fala mais de Bíblia, não se prega mais a Bíblia. O cara tem a capacidade de subir no púlpito e usar 40 minutos, 1 hora, para falar um monte de groselha, mas não fala da Bíblia. Conta a história de tudo quanto que é jeito, mas não conta a história da Bíblia. Lê o texto, não interpreta o texto, não aplica o texto, e vive contando pataquadas. E para atrair a atenção da igreja, como ele não tem nada de Bíblia, então ele começa a inventar. E como é que você sabe que o cara inventa? Quando o cara não vai para a Bíblia e começa: tô vendo. Aí vocês: tá vendo? Eu falei tô vendo, vocês não falaram nada. E que fique assim. Porque se aparecer um desses aqui, já entorta o nariz. Tá vendo o quê? Tô vendo. Ó o varão de branco.
O varão de branco está aqui ou não? Está ou não? Ele está onde? No meio. Então qual é a novidade? Jesus está onde? Não está no meio? Ele não caminha no castiçal aqui? Qual é a novidade? Estou vendo. Está vendo o quê? O varão de branco. Aí vocês falam, conta a novidade. Fala a novidade aí, porque essa eu já sei. Claro que Jesus está aqui. Está trazendo. Está na bandeja. É garçom? Pastor, não brinca com coisa séria. Não estou brincando. Eu estou instruindo você. Eu creio nos dons espirituais, irmãos. Eu creio em profecia, creio em visões, eu creio em tudo isso. Mas o que nós estamos vendo dos nossos dias não são dons espirituais. São artistas que aprenderam a prender a atenção das pessoas e ganhar dinheiro com isso. E o povo se submetendo a essas palhaçadas todas. Mas Deus ainda tem uma igreja ortodoxa, firmada na verdade. Deus ainda tem crentes ortodoxos, firmes na palavra, que não toleram falsos apóstolos. Para mim, para cima de mim, não, Satanás. Já deu 9 horas já. Jesus amado. Nem falei do amor, eu nem falei do primeiro amor ainda, Jesus. Eu vou terminar, mas misericórdia, Senhor. Zelo pela sã doutrina. Por que zelo pela sã doutrina? Porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita herética do tempo de Paulo, de João. E quando Jesus escreveu, disse: vocês odeiam essas obras. Aí ele falou: eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu odeio também. Não, vamos lá, gente. Se Jesus odeia heresia, por que a gente ouve? Por que a gente bate palma? Se Jesus odeia heresia, por que eu vou ficar ouvindo no YouTube essas porcaria? Se Jesus odeia heresia, para que eu vou sentar e perder meu tempo ouvindo heresias? Eu odeio as obras dos nicolaítas, e você faz bem odiar também. Por quê? Porque nós temos que odiar o que Jesus odeia. Mas a gente quer ser mais bonzinho que Jesus. Ele odeia heresia, a gente, não é tanto assim, né, Jesus? Tadinho, não julgueis. Não julgueis. Ai, irmão, eu não tenho paciência para essas coisas. Quando o cara está falando heresia, a gente não pode julgar, a gente não pode falar, não pode apontar, não pode... Não, o que a gente tem que fazer? Ficar quieto, ouvir tudo, aceitar tudo, comer e ficar vivendo dessa forma. Não, meu irmão. Quando é na internet é mais fácil, você vai lá e desliga. Mas esses irmãos coitados, que os pastores não pagam o preço na oração, que os pastores não vão para o quarto de guerra falar com Deus, para Deus dar uma palavra revelada no altar, onde esses pastores preguiçosos não oram, não jejuam, não lê Bíblia, não estudam a palavra, vem para o púlpito sem nada, sem para pregar nada. Aí você sabe o que ele faz? Ele terceiriza o púlpito dele. Aí ele começa a convidar o João das revelações, começa a convidar o José da canela de fogo, aí começa a colocar não sei quem para pregar no púlpito deles. Aí os caras vêm de lá achando que isso aqui é show, que isso aqui é palco, e começa a pregar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. E em contrapartida, a igreja que não tem culpa de nada fica ouvindo um monte de heresias, e o pastor que é o culpado por causa disso, porque ele não zela pela sã doutrina. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não estou defendendo, eu e nem ninguém aqui. Valorize uma igreja bíblica, valorize uma igreja que zele a sã doutrina, valorize a igreja ortodoxa que prega a verdade, um pastor comprometido com a palavra, valorize isso.
Porque hoje não é qualquer lugar que nós temos, não, irmãos. Não é em qualquer lugar. Anda em algumas por aí e veja o que eu estou te falando, e você vai constatar na prática. Infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, não odeiam mais o que Jesus odeia. Então agora Jesus, depois de tecer alguns elogios, ele faz uma crítica. Por quê? Porque nem tudo é rosas, né, queridão? Nem tudo é rosa, queridona. A gente tem que estar pronto para ouvir crítica também. A gente tem que estar pronto para ser poldado. Se o nosso comportamento não condiz, então Cristo pode sim nos apontar o erro. Se eu estiver errando, claro e preciso ouvir repreensão com amor. A repreensão dada por Cristo é sempre uma repreensão amorosa. Por que amorosa? Porque o objetivo dele é fazer com que a pessoa que está errando volte a acertar. Porque a correção não é para destruir, a correção é para restaurar. Qual foi o erro do pastor de Éfeso? Ter abandonado o primeiro amor. E eu vou concluir aqui, para a gente celebrar a ceia. Tenho porém contra ti, verso 4, capítulo 2, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar é deixar embora, é desistir. Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende e volta. Então vamos lá. Primeira coisa que ele faz é apontar onde ele errou. E onde ele errou? Ter abandonado o primeiro amor. O primeiro amor faz menção a quê? Efésios 1,15. A fé e o amor de uns para com os outros. Uma igreja que foi valorizada pela fé e pelo amor de uns para com os outros, agora estava sendo criticada porque abandonou esse amor. Então Jesus está dizendo: 3 coisas vocês precisam fazer. Primeira, lembra de onde você caiu. Segundo, se arrependa. Terceiro, volta a praticar as primeiras obras. Primeiro lugar, se a gente não fizer uma reflexão profunda e olhar para os nossos próprios erros e saber exatamente aonde a gente caiu, e eu vou te dizer, você sabe aonde caiu, só não quer admitir isso. Você sabe. Você sabe o que fazia com tanta intensidade e excelência, e hoje você já não faz mais. Você sabe o que fazia com tanta dedicação, e hoje já não faz mais. Você sabe exatamente a pedra que fez você tropeçar, o lugar que você caiu, o momento que você caiu, você sabe, só não quer voltar lá para consertar. Porque às vezes voltar naquela pedra é remover algumas coisas que você não quer lutar e lidar. Às vezes reconhecer aonde caiu dá problema. Por quê? Porque a gente tem que engolir o orgulho e dizer: eu errei. Então é melhor a gente seguir a vida do jeito que está, do que se lembrar onde caiu. Só que o problema de seguir a vida do jeito que está é que você não vai longe. Porque só vai longe quem se levantou para caminhar do jeito certo. Então agora Jesus está dizendo para o pastor de Éfeso: lembre exatamente do ponto onde você caiu. E qual foi o ponto que você caiu? Davi passou por isso. Davi, ele transportou a arca de forma errada. Deus, ele pune aquele povo, pune o Uzá por colocar a mão na arca. E agora diz a Bíblia em 1 Crônicas 13 que Davi, numa reflexão profunda, ele disse: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? A reflexão de Davi chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão que Davi chegou? Eu errei porque transportei a arca de forma incorreta. Então o problema não estava em Deus, o problema não estava no povo, o problema estava nele. Porque a gente ama transferir responsabilidade e culpa para os outros do que assumir nossos próprios erros.
Então, quando Davi chegou à conclusão que ele errou, agora esse mesmo texto diz que ele se levantou, convocou o povo e foi buscar a arca de novo, e a arca chegou no seu destino. Então, em primeiro lugar, lembra de onde você caiu. Segundo lugar, se arrependa. Por quê? Porque ficar remoendo o passado sem arrependimento só vai te causar dor e não vai trazer cura. Então o texto está dizendo, lembra onde você caiu, agora você precisa se arrepender. O que é arrependimento? É mudança de vida e de atitude. Então se eu errei aqui eu não caio de novo, aqui eu não vou cometer esse mesmo erro. O que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, eu vou me levantar e vou mudar de atitude. A partir de uma mudança de atitude, eu vou voltar a praticar as minhas obras. Porque não é ficar só remoendo o passado e saber onde errou, é fazer diferente e agora fazer com mais excelência ainda. Volte a praticar as primeiras obras. Onde foi que você caiu? Onde foi que você errou? Onde foi que você deixou de viver o que você foi chamado para viver? Qual foi o momento da sua trajetória? Qual foi o momento da sua vida que você tropeçou e decidiu se arrastando, se arrastando, se arrastando, e hoje você chegou aqui arrastado, mas o Espírito Santo me autoriza a dizer que Ele não quer você assim. Ele quer levantar você com a mão direita dEle e fazer você andar de novo e praticar as suas primeiras obras. Que Deus restaure o nosso amor, que Deus restaure o nosso fervor. Espírito Santo, feche os seus olhos.